Fala, concurseiro! Nos últimos tempos, muito concurseiro andou preocupado com a possível ideia de um limite de 35 anos para a entrada no concurso da PRF. Por que eu acho que agora, com um novo governo, esse limite de 35 anos muito dificilmente vai retornar? Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concurso, aprovado em 7 concursos e vou ser muito sincero com vocês. Só agora que eu fiquei realmente mais tranquilo quanto à questão do limite de 35 anos. Porque tem uma longa história sobre essa ideia de restrição que eu vou buscar resumir para vocês. Mas antes, deixa eu falar de uma revolução aí no mundo dos concursos com a nova plataforma do Projeto Caveira. O Projeto Caveira criou o Caveira PES, um novo sistema que vai muito além de um site simulado. Ele tem uma série de inovações que vai trazer para você tudo que é vanguarda no estudo para concursos nas carreiras policiais. Além de todas as turmas que tem agora, são mais de 50, você vai poder acessar aí mais de 500 simulados e tudo que for sair daqui para frente, você vai poder acessar o Caveira Cards, um sistema próprio de flashcards que trabalha com mais de 4.600 flashcards, que, para quem não conhece, é um tipo de estudo inovador, que você coloca ali perguntas e respostas. Além disso, você vai poder fazer seus próprios flashcards nesse sistema e você usa ali de uma inteligência artificial que vai colocar aquilo que você tem que repetir mais, porque você tem dificuldade, porque você não sabe, tudo para você lembrar absolutamente aquilo que estudou até a prova. Além disso, o Caveira PES tem um sistema de questões voltados para a área de policial. São mais de 35 mil questões todas comentadas e boa parte dessas questões são inéditas. Você vai fazer questões novas para você treinar melhor. Além disso, vai ter um sistema chamado Combat, de resolução de questões gamificada. Você vai poder chamar seus amigos, estudar com outras pessoas fazendo questões e progredindo junto. É tudo que há de mais moderno no estudo para concurso público. Você vai poder resolver simulados online, usar o sistema de conquistas com brevês e tudo, painel tático para você entender seus resultados e evoluir, e um assistente virtual que vai fornecer dicas valiosas para o seu estudo a partir dos seus resultados. E não fica só nisso não, você vai ganhar também brindes, bandeira, pôster, cartela de adesivos e tudo por conta do Projeto Caveira, se você assinar agora, porque é limitado. O link está aqui embaixo e te espero lá no Projeto Caveira. Então, para você que não sabe ou para você que não lembra a verdadeira novela que foi essa questão do limite de 35 anos, porque tem acusações, tem intrigas, tem reviravoltas e eu quero resumir aqui para vocês. Tudo começou quando vazou uma minuta é um esboço de uma medida provisória, né, de algo que teria uma força de lei, né, poderia ter o potencial de uma força de lei, de uma possível reestruturação da PRF. Nessa minuta tinha uma série de medidas, várias de mudanças na carreira, de mudanças em progressões, de novos testes, como teste de direção veicular dentro do próprio concurso da PRF. Mas a mais polêmica, disparado, era a mudança com uma restrição para ingresso na carreira com um limite de 35 anos. Ou seja, quem tivesse mais de 35 anos não poderia mais ingressar na carreira. Houve muita crítica na época, né, a esse limite, né? Muitas pessoas que estavam estudando, que tinham ou mais de 35 anos ou estavam próximos, né, já que a gente não sabe quando ia ser o próximo concurso, ficaram desesperados. Né? Eu recebi muita mensagem e tudo. A direção internamente falou que aquele documento não era válido e deixou isso quieto. Passou um tempo, o atual diretor, o Silvinei Vasquez, foi ao CFP da PRF e falou sobre o futuro da instituição e colocou a questão de dificultar mais o TAF, voltou com a ideia da direção, do teste de direção veicular e daí acendeu um alerta. E eu até comentei em alguns vídeos aqui, eu falei, mas se ele está retornando algumas ideias daquele documento, né, como
a ideia do teste de direção veicular, por que ele não pode retornar a ideia do limite de 35 anos? E a gente fez uma mobilização aqui, a gente montou uma mobilização junto ao diretor-geral para que houvesse uma resposta da PRF em relação ao limite de 35 anos. E a PRF trouxe uma resposta, e a resposta foi mais ou menos, porque o que a gente esperava? Que a PRF se posicionasse, falasse, olha, não temos nenhuma vontade, nós não temos a ideia realmente de fazer esse limite de 35 anos, mas a PRF não assim se manifestou. Inclusive eu entrei em contato com assessoria de imprensa, tudo. A resposta foi a seguinte, eu vou até ler aqui para vocês. Ó. As informações que estavam ali naquele documento foram arquivadas e, portanto, elas seriam inverídicas, né? Já que aquilo foi arquivado. Só que, com certeza, aquele limite de 35 anos que estava escrito naquele documento foi arquivado. Mas e a ideia? Né? Será que a ideia do limite de 35 anos não ia continuar? Quando aconteceu isso daí, eu resolvi até não entrar muito nessa polêmica, porque eu sei que estava prejudicando muita gente estava muito incomodada. Eu falei, não, vamos deixar isso daí, ver o que vai acontecer, porque eu até sabia que tinha eleição, né, e que poderia acontecer alguma coisa. E de fato aconteceu, né? A gente está aí com um novo presidente, você gosta ou não, nós vamos ter um novo presidente. E qual que são as perspectivas? É uma mudança do diretor-geral. Isso aqui para mim é muito claro. Vai ter uma mudança do diretor-geral e eu acredito que vai ser uma mudança muito drástica dentro da própria PRF em termos de gestão, né? Pelo menos de visão, né? Não sei se de gestão, né? Porque eu realmente não sei como era a gestão do último diretor-geral, mas em termos de visão. E muita gente não entende isso. Né? Muita gente, eu até vi um cara de uma imprensa falando, não, eu acho que pode ser que eles mudem o diretor-geral. Meu Deus, eles vão mudar com certeza o diretor-geral. Vai entrar alguém que teria uma visão mais alinhada aí a um governo de esquerda. E, para mim, isso decreta a morte do limite de 35 anos. E deixa eu explicar até o contexto do limite de 35 anos. Com o limite de 35 anos, eu não quero aqui ser leviano, né, fazer uma acusação sem fundamento, mas o limite de 35 anos veio num contexto que o atual diretor-geral estava sendo acusado de militarizar a instituição, com alguns pequenos gestos. Né? Então, bater continência, ter algumas atitudes militares mesmo dentro da instituição. A gente sabe que o último governo é um governo que tem um apreço pelo militarismo e o atual diretor-geral realmente era alguém que caminhava muito junto com o governo, né? No sentido de mostrar que apoiava, que estava junto com o presidente. E esses 35 anos, a gente sabe que algumas instituições civis, algumas guardas municipais têm esse limite, mas é algo que vem muito do militarismo, de ter essa questão de idade. E aqui não vou nem explicar e nem conjecturar por que as instituições militares gostam desses limites. Vocês façam aqui embaixo mesmo. Mas, assim, ela veio dentro desse contexto. E agora, com o novo diretor-geral, na minha humilde opinião, isso daí o governo do PT não vai fazer, o governo do Lula não vai fazer, não vai estabelecer esse limite. Por quê? Tudo indica que ele vai pegar uma pessoa que tenha uma visão que seja o oposto disso, né? Que não seja militarista, que não tenha esses limites, né? E historicamente, né, eu peguei a direção do PT, peguei a Maria Alice, que até dentro de grupos internos da PRF, foi escolhida como a DG com maior votação. Isso daqui não é, Guilherme, você está defendendo uma DG escolhida pelo PT. Não. Pergunta para um PRF. Quem me falou foi um PRF, inclusive, nessa semana. A Maria Alice, por exemplo, acabou com a obrigação, a proibição de barba na PRF. Então, na PRF, na minha época, não podia ter barba. Então, assim, eu acredito que eles peguem uma pessoa nessa linha de acabar com o militarismo. E quem que vai ser a nova DG? Até o pessoal estava cogitando a Maria Alice. Eu acho um pouco cedo para dizer isso, né? Se a Maria Alice sairia da aposentadoria para voltar a ser DG. Por quê? Porque, assim, como que é a escolha dos diretores gerais? Elas podem ser, às vezes, vindas já da presidência,
como o próprio Bolsonaro, né, quis escolher alguns diretores gerais da PF e entrou até em conflito com o Moro, que queria outro. Então pode vir da presidência. Dizem que, por exemplo, o Lula gostaria que o diretor-geral fosse um delegado, diretor-geral da PF, fosse o atual chefe de segurança dele, que eu esqueci o nome, perdi o nome aqui, mas dizem que o Lula gostaria que fosse da PF, fosse o atual chefe de segurança dele, né, que é um delegado. Mas pode ser que seja a escolha do ministro. Às vezes o presidente nem tem um nome, nem tem uma preferência, né? Pode ser uma escolha do ministro. E a gente não tem ministro, né? Aliás, não tem nem certo qual ministério que a PRF vai fazer parte, né? Hoje é do Ministério da Justiça, mas parece que querem criar um Ministério da Segurança. Então, a gente não tem certo isso, tampouco quem vai ser a nova diretor-geral. O que eu acho que é muito certo é que o diretor-geral não vai ser o atual e vai ser alguém com um pensamento oposto do que vem sendo aplicado e com um pensamento muito mais voltado para direitos humanos, para uma polícia cidadã. Então, isso vai fazer com que o limite de 35 anos morra, na minha opinião. E você, o que você acha disso? Coloca aqui nos comentários, com argumentos, né? Não, eu acho que continua, eu acho que não. Deixa aqui nos comentários e fica tranquilo, né? Uma coisa para comemorar. Mesmo que você não goste aí do governo do PT, a gente tem que comemorar isso daí, que você vai poder estudar sem o fantasma do limite de 35 anos, que muita gente foi atormentada aí nos últimos tempos. Beleza? É isso daí e bora estudar.